Pessoal, para a gente arrematar com chave de ouro, a gente ouviu muita coisa aqui, mas foi citado, e eu vou começar com o professor Paulo Rezende, porque ele consegue nos dar uma visão mais panorâmica do que está acontecendo e com esse viés de conclusão. Foi citado que a gente viveu, no ano passado, um ano dourado na infraestrutura, de investimento recorde. 280 bilhões de reais, 2,3% do PIB, a gente retomou e ultrapassou 2014, 15, época de ouro das consultoras brasileiras, não é verdade, Bruno? Nós já ultrapassamos isso. Essa é a boa notícia. A má notícia é que 2,3% do PIB, esse investimento recorde, é ainda distante de 4% do PIB. E por que eu cito esse paradigma? Porque é o quanto nós precisaríamos investir num ciclo de 10 anos para resgatarmos onde nós precisamos estar. Professor Paulo Rezende, qual é o tamanho do desafio? Um dia a gente chega lá? Muito boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer aos organizadores pela oportunidade, na pessoa do João. A questão é a seguinte, é preciso que a gente primeiro entenda que não existe uma coincidência quando nós temos entre as 20 principais economias do mundo, a única que não investe mais de 2,5% em infraestrutura é o Brasil. Muito pelo contrário. A nossa posição de investimento é a 72ª no mundo. Além disso, também não é coincidência que entre as 20 principais infraestruturas do mundo, o Brasil é, das 20 principais economias, a única que não está. Pelo contrário, a nossa posição é a 68ª. O que acontece, então, é que a gente tem que entender, e eu vi desde o princípio uma discussão sobre investimento. Sim, vivemos uma época de ouro na possibilidade de investimento. Nós temos os planos estaduais de logística e transporte acontecendo na maioria dos estados. Aqui eu saúdo ao Estado de Minas Gerais, que tem conduzido um plano belíssimo de infraestrutura, e também o Brasil. Acontece que nós não podemos deixar o longo prazo nas mãos do poder público. O planejamento de longo prazo, ele tem que se transferir para a sociedade brasileira. Caso contrário, nós não vamos conseguir melhorar essa posição. Porque a gestão pública tem uma dificuldade muito grande de apresentar para a sociedade processos. Ela apresenta projetos. E projeto tem um ponto onde ele termina e passa-se a um conceito de processo, que é justamente o retorno no longo prazo. E o Brasil chegou à conclusão, e já terminando, que nós fomos enganados durante séculos e séculos de que o orçamento público daria conta de suprir as necessidades de infraestrutura do país. Deu no que deu. Nós estamos pagando o preço. Agora é preciso que o poder público tenha uma grande capacidade de desenvolvimento e modelagem de projetos, mas que passe para a iniciativa privada sob o ponto de vista da segurança no longo prazo. Bruno, eu entro aqui no segmento da construção pesada pelo seguinte: quando a gente fala de uma concessão bem-sucedida e a gente olha ali para a Via Cristais, Túlio Abissaber, e você me contava que
Via Cristais, em um ano, tapou 4.200 buracos, está se preparando para uma fase de obras muito relevante nos próximos 6 anos de contrato. Não é a concessionária quem faz, ela chama um grupo de construtoras, ou uma, ou várias. Eu estive recentemente numa obra da extensão da Malha Norte, da Rumo, no Mato Grosso, e me surpreendeu ali, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente olharia e estaria lá Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão. Hoje em dia a gente tem vários lotes com várias empresas por lote. Qual que é essa reconfiguração que houve da construção pesada? Depois da destruição que houve, sem juízo de valor, gente, pelo amor de Deus, houve uma destruição do segmento da construção pesada no âmbito da Lava Jato. Culpa de quem? Não estou entrando nisso. Houve uma destruição do conhecimento. Como que esse setor se reconfigurou e ele dá conta dessa onda de infraestrutura que a gente vê e quer ver mais pela frente? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Já estamos aí com a hora um pouco avançada, mas é uma satisfação muito grande estar aqui. Parabenizar João Vitor pela iniciativa, todo o Grupo Itatiaia e CNN, por estar colocando na mesma mesa diversos setores para que se converse de forma séria e de forma direta e transparente sobre infraestrutura. Antes de responder a sua pergunta, eu vou rapidamente passar pelas perguntas que sempre movem o CICEPOT e o que a gente quer trazer sobre reflexão de infraestrutura. Primeiro é como planejar, como pensar a infraestrutura. A segunda pergunta é como planejar a infraestrutura. E a terceira é como executar os projetos de infraestrutura. E eu tenho absoluta certeza, saio daqui convicto de que as duas primeiras perguntas foram muito bem respondidas por tudo que a gente viu. Eu acho que o alinhamento já existe, que infraestrutura é projeto de Estado e não projeto de governo, assim precisa ser pensado, é investimento que vai trazer um ciclo virtuoso na economia, os projetos se conectam e os projetos precisam ser planejados com planos como o PELT e o governo, e aí precisamos realmente reconhecer todo o trabalho do governo do Estado sob essa gestão, especialmente à frente, feito pela CODEGE, com a Luísa Barreto à frente, a CEINFRA com Pedro Bruno, reconhecer e parabenizar todo esse planejamento técnico, todo esse planejamento que Minas Gerais vai colher os frutos lá na frente. Bom, com relação à execução, com relação a chegar no ponto de se construir, e respondendo diretamente ao que você me perguntou, sim, o nosso mercado está preparado. A Lava Jato aconteceu, ela veio, ela deve ser tratada e deve ser discutida para que a gente lembre dos problemas que nós tivemos. Nós não podemos esquecer, mas aquilo foi uma minoria de empresas que atrapalhou a grande maioria de todo o mercado e o segmento. Então, nós precisamos aprender com essas lições. O mercado está preparado para esse boom de investimentos privados que Minas Gerais vai passar. 100 bilhões de investimentos nos próximos anos não é pouco, é muita coisa. A iniciativa, a sociedade civil organizada, CICEPOT, Federação, Sinduscon, toda a engenharia vem se mobilizando para que a gente possa nos preparar e preparar as nossas empresas para esse momento. Aproveito para destacar um importante trabalho, um importante apoio que a gente tem tido do Senai, com foco nesse mercado, nessa geração de empregos que vem pela frente. O Senai desenvolveu e inaugurou no ano passado a primeira escola técnica para formação de mão de obra para a construção pesada. Isso é para que as empresas possam se preparar, para que a gente possa resgatar a engenharia e voltar a ser realmente protagonistas em todo esse projeto que vem pela frente. Bruno, que a gente não pode abrir mão do conhecimento, da expertise que a gente construiu na engenharia nacional. Aí, a página policial, a política, fica ali para o outro segmento. A gente não está entrando nisso. Na página da economia, que a gente tem que valorizar, é um país que construiu o Pontinho-Niterói, construiu as hidrelétricas que tem em Minas Gerais. Por falar em hidrelétrica, Reinaldo Passanese Filho, a estrela de hoje à noite do programa Alta Voltagem no CNN Money às 19h45. Reinaldo, 10 anos atrás, de colocar assim, e também sem entrar em juízo de valor aqui sobre corrente política,
Uma grande indústria, uma empresa importante que chegasse no estado de Minas Gerais e quisesse conexão, poderia ouvir 1000 coisas. Que tem conexão imediata, que tem infraestrutura de rede, podia ouvir que talvez, podia ouvir que não, podia ouvir que daqui a 2 anos. Uma grande indústria, uma empresa que chega hoje no estado de Minas Gerais querendo muito ou pouca energia, sendo consumidor cativo, sendo consumidor livre. O que ele ouve da CEMIG? Pode vir que tem energia. Resposta assim, muito direta. Esse é o nosso grande objetivo, estar na frente da demanda. Mas eu, obviamente, queria começar aqui agradecendo, parabenizando o evento, agradecendo nosso presidente João Vitor. Acho que assim, estamos trazendo um tema absolutamente essencial para o país, e vou um pouco corroborar aquilo que eu vejo muita consciência sobre os desafios e as fragilidades do Brasil, corroborar um pouco do ponto de vista do setor elétrico, os comentários aqui do professor Paulo. O mundo hoje investe em transição energética 2,3 trilhões de dólares por ano. É mais do que o PIB do Brasil. E o Brasil investe 40 bilhões. Ou seja, é desprezível, né? A China, no ano passado, investiu 800 bilhões de dólares. Os Estados Unidos investiu 500 bilhões de dólares. Como porcentagem do PIB, a China investe mais do que o Brasil, os Estados Unidos investem mais do que o Brasil. Acho que é um pouco para dar a dimensão, né, do quanto que nós temos por avançar e o quanto essas discussões aqui são importantes. E quando a gente vai discutir infraestrutura, a infraestrutura das infraestruturas é o setor elétrico, porque é impossível ter mobilidade se não tiver metrô, se não tiver ônibus elétrico, portanto, se não tiver energia elétrica. Está aqui a Marília, né? É impossível ter tratamento de esgoto se não tiver bombeamento, se não tiver energia elétrica, né? É impossível ter segurança, acho que o prefeito aqui, Álvaro Damião, colocou de forma muito clara, né? Se não tiver iluminação pública, com sensor, de novo, precisa de energia elétrica. E inteligência artificial, obviamente, não preciso nem dizer o quanto que precisa de energia elétrica. Então, investir em energia elétrica é absolutamente essencial. E esse é o nosso propósito, tá certo, Daniel? Exatamente esse propósito. Vou completar aqui, né? Muito se falou de ajuste fiscal, e foi isso que a gente fez aí há 6 anos atrás. Primeiro, colocamos a casa em ordem. A CEMIG tinha déficits de caixa. Tinha uma série de investimentos extremamente deficitários, e mesmo no dia a dia, a CEMIG gastava mais do que tinha na tarifa. Então, colocamos isso em ordem e hoje realizamos o maior programa de investimentos da história da CEMIG. Então, vou aproveitar a sua pergunta aqui e vou comentar, assim, temos vários prefeitos aqui. Eu me lembro quando eu cheguei, um prefeito veio com um deputado até a CEMIG, comentando da necessidade da construção de uma subestação, né? E ele comentou assim: vocês têm o terreno faz 20 anos e não tinha construído a subestação, né? Eu posso dizer que hoje essa é uma situação absolutamente resolvida. Qualquer indústria que venha, qualquer prefeito que traga uma necessidade, nós estamos prontos e o nosso objetivo é estar à frente da demanda. Por isso é esse programa recorde. Por isso é uma construção recorde de subestações, uma construção recorde de linhas de trifásicas, né? Exatamente para que a gente possa estar à frente da demanda e atrair investimento. Data center, quem quiser vir para Minas, pode vir também. Esse é o nosso propósito. Marcelo, eu vou te acionar aqui. Você me permita, numa condição de usuário. Sabe por quê? Porque boa, como eu disse no início, infraestrutura boa é aquela que a gente não percebe. Quando a gente não vê o esgoto ali na canaleta, muito menos no córrego, quando a gente não carece de falta de energia, quando a gente não estraga o carro numa rodovia esburacada. Essa é a infraestrutura boa. Eu vou te perguntar muito mais com o olhar ali de quem está à frente do SEBRAE, quem está à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas, numa concepção que é a seguinte: o país está discutindo aqui, desde a virada do ano, o fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, 44 horas, que podem ir para 40, que podem ir para 36.
E a gente esquece de falar, Rita Mundim, nossa colunista, de produtividade ou de outros problemas. A gente quer que todo mundo trabalhe menos e ganhe mais. Não adianta olhar para a gente e dizer que a gente é vilão porque a gente está querendo discutir de forma mais ampla. Mas quando a gente vai espremer, no final das contas, a pessoa está trabalhando 44 horas por semana e, se bobear, está gastando outras 44 horas para chegar no trabalho e voltar para casa. Então, o que a gente precisa enfrentar realmente para dinamizar a nossa economia em termos de mobilidade urbana, de infraestrutura, do ponto de vista do usuário? Bom, boa tarde. Aqui eu acho que nesse salão tem vários amigos e amigas presentes. Eu tenho 37 anos, Daniel, que eu participo do movimento de lideranças empresariais. E muita coisa que foi falada aqui hoje, a gente vê essa discussão, essa não integração entre os órgãos, o governo federal, o governo estadual, prefeituras, e a gente viu essa evolução. Eu vi essa evolução. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem essa evolução. Eu não queria também deixar aqui de cumprimentar o João Vitor Xavier e o Bruno Bianchini, pela liderança aqui nesse encontro que nós estamos tendo, mais uma etapa do encontro, né, do Elos. Também a Maria Cláudia Santos está aqui, coordenando, em nome dela, cumprimento toda a equipe de vocês, tanto da Itatiaia quanto da CNN. Cumprimentar também aqui o João Marcelo, prefeito de Nova Lima. Eu também sou presidente da CDL de Nova Lima, e temos uma proximidade muito boa. E eu queria destacar isso, cada um na sua função. Foi falado muito isso aqui. Eu acho que a gente tem que aprender. Em Minas nós aprendemos. As entidades empresariais, elas sabem a sua função. Foi falado aqui pelo Bruno, foi falado aqui por vários outros que estiveram antecedendo a gente sabe apoiar. Quando eu cheguei na presidência do Sebrae em Minas, nós tínhamos 7 projetos com o governo estadual, projetos de políticas públicas. Hoje nós temos mais de 80. Nós capacitamos, né, Luísa, gestores públicos municipais num programa com Investe Minas, porque essas prefeituras não sabiam receber os investidores. O Sebrae faz isso. Então, eu acho que a sua pergunta é respondida nesse sentido da gente observar, participar. O secretário Leonardo Castro está ali almoçando, fez aniversário ontem, meus parabéns, Léo. E ele sabe muito bem que pode contar com a CDL, pode contar, né, Lafetá, com o CODESE. Nós criamos aqui o CODESE, um Conselho de Desenvolvimento paralelo ao Poder Municipal, que você citou, né, e que o professor falou e o Bruno falou também, disso não ficar com o governo. Então, aos modos de Maringá, quem participa? Mais de 70, não é isso, Lafetá? Entidades em que estão preocupadas com o desenvolvimento constante da nossa capital. E isso não é diferente no Estado. Eu estou aqui representando várias entidades, a FIENG, a FAENG, a FEComércio, a Federaminas, a FCDL, a FETSENG e várias outras. Todos nós sabemos o que temos que fazer, o que nós criamos em Minas Gerais. Por que os números de Minas Gerais hoje são números diferenciados? Porque o presidente da CEMIG conversa com a gente, ele escuta as entidades sabem, e o Bruno falou isso aqui, o SESI, né, o SENAI, as entidades têm as suas ferramentas de ajudar, de apoiar e de clarear esse caminho cada vez mais. A liderança do governador Romeu Zema, e todos sabem que eu sou fã do Romeu Zema, sou fã do Matheus, porque eles ajudam e apoiam a equipe deles a fazerem um bom trabalho, equipe técnica, né? Eles dialogam, eles abrem o espaço e eles contaminam os servidores públicos, porque muita coisa que acontece, eu falava isso com o prefeito Álvaro Damião quando ele assumiu, Marcelo, o que precisa mudar em Belo Horizonte? Eu falei, muitas gerências médias, porque você trata aqui, né, questão estratégica, essas questões todas que nós estamos discutindo, e quando você desce para o corpo funcional, os gerentes estão lá há 20 anos e falam assim, não, isso eu já vi, isso não vai acontecer. Não. Então, assim, essa capacitação dos servidores municipais e os servidores estaduais e os federais tem que acontecer. Nós trabalhamos muito no Sebrae em 3 eixos. O apoio empresarial, que é apoiar os micro e pequenos empreendedores, mas quem quer ser também. O segundo, educação empreendedora, que não é ensinar os adolescentes a serem empreendedores, mas é levar a cultura empreendedora, não é isso, Rita Mundim? E em terceiro, a gente faz o desenvolvimento econômico local, que os prefeitos usam. O Sebrae é uma entidade, é uma organização que está nos 853 municípios.
trabalhando no desenvolvimento econômico local e participa de todas essas discussões. Então, é muito importante isso. Eu acho que a sua pergunta é, a expectativa é que essa melhora venha com mais celeridade. A gente tem um problema seríssimo hoje, os micro e pequenos empreendedores. Eu peguei aqui, mas a tela saiu, 99%. Eu não sei se vocês sabem, em Minas Gerais, 99% das empresas são micro e pequenas empresas. 55,3% da força de trabalho. 46,1% do total de salários pagos. 32,7% é a participação no PIB mineiro das micro e pequenas empresas. Então, elas precisam ser ouvidas, não vão conseguir uma a uma. Precisam das entidades trabalhando e nós, no SEBRAE, fazemos isso muito bem. Precisamos dos resultados. O prefeito João Marcelo falou isso aqui, eficiência fiscal. Nós temos muitas gestões que fazem um bom trabalho em setores únicos de governo. Nós precisamos que seja todo o governo, para que esse dinheiro seja bem canalizado, atenda todas as demandas, mas que precisa trazer essa infraestrutura cada vez melhor. Professor Paulo Rezende, desta manhã a gente extrai muito essa percepção de que PPPs e concessões vieram para ficar, são muito mais uma política de Estado do que uma política de governo que pode variar a cada 4 anos. Porém, ainda temos uma matriz de transportes bastante desequilibrada, com altíssima participação do modal rodoviário prevalecendo sobre ferrovias, hidrovias. O que a gente pode considerar como aquilo mais atrasado, mas eu colocaria de outra forma, mais urgente? Por exemplo, desde que eu me entendo como profissional que tem interesse vivo pelo setor de infraestrutura, eu ouço e vejo, testemunho, a tentativa de diversos governos de modelar uma solução para concessões de ferrovias. E percebo que não se consegue tirar do papel. Vejo o déficit no saneamento, agora, felizmente, sendo pouco a pouco resgatado. Onde que a gente está mais atrasado e como que a gente supera esse atraso? Eu acho que o grande atraso brasileiro é na concorrência entre modais no setor de transporte. A semana passada, participando de um seminário, um alemão apresentou a matriz de transporte da Alemanha. E a soma da participação da rodovia com a ferrovia, da hidrovia, principalmente lá, dava mais de 100%. Eu falei, não estou entendendo, e aí a pergunta foi, por que dá mais de 100%? Ele falou, porque nós trabalhamos com a intermodalidade. Nós não fazemos concorrência, Rita, entre modais. O Brasil tem uma mentalidade de 100 anos atrás, que acha que rodovia substitui ferrovia, que ferrovia substitui hidrovia, elas se complementam. Isso é de uma base, hoje, muito utilizada no resto do mundo. Eu perguntei ainda a questão, então, Rita, de quanto ganha um caminhoneiro na Alemanha. Porque nós acabamos de ver uma absurda situação em que na menor ameaça sobre crise de petróleo, se Deus quiser termina hoje, né, pelas notícias, nós tivemos uma negociação numa possível greve de caminhoneiro que paralisa o país em 12 dias, criando desabastecimento na ponta. Se nós não considerarmos esse tipo de risco, nós vamos continuar. Então, o caminhoneiro na Alemanha ganha 10 vezes o que o caminhoneiro autônomo no Brasil ganha em euro. Não tem a diferença de câmbio, não, em euro. Está ganhando mais do que repórter da Itatiaia. Mas é muito mais... do que repórter da Itatiaia, eu duvido. Mas de professor da Fundação, certamente. Mas eu quero te dizer o seguinte, e termino aqui, é o seguinte, o maior inimigo nosso é o atraso no pensamento. É o atraso nós temos medo de avançar.
Então, por que que essa pessoa ganha mais? Porque ela roda o seu ativo 20 vezes mais do que o nosso roda em produtos de maior valor agregado e peso bruto menor, deixando para a longa distância as hidrovias e as ferrovias. Ou seja, a formação do nosso custo em infraestrutura em todos os setores é uma formação de paradigmas de 100 anos atrás. Ô, Bruno, o professor Paulo Rezende está dizendo isso, né? Falando assim, puxa, mas a ferrovia substitui a rodovia, ou a hidrovia substitui a ferrovia, portanto, uma mais barata que a outra. Não quero fazer nenhuma autorreferência, odeio isso, mas, de novo, quando visitei uma obra ferroviária em Mato Grosso, eu achava que havia uma grande expectativa entre a turma ali que planta soja, que planta milho, que precisa escoar algodão ou algum outro produto agrícola, porque a ferrovia é mais barata. Então, assim, puxa, que boa notícia, vai chegar a ferrovia aqui mais perto do norte de Mato Grosso. Vocês estão animados? Mais ou menos, porque a ferrovia chega e aí eles pegam o que é o frete rodoviário e aplicam 5% de desconto. A gente só vai ter preço competitivo para escoar a safra de verdade quando tiver 3 ferrovias. E opção de escoamento. Eu saio pela ferrovia 1, pela ferrovia 2, pela rodovia 3, pela hidrovia 4, aí todo mundo competindo. Mas remeto a uma outra empresa, que não é a mesma também de ferrovias, que estava fazendo uma obra, e eu soube, não tenho autorização para citar o nome da empresa aqui, que foi contratar 1.000 engenheiros e técnicos altamente especializados da engenharia. Conseguiu preencher 300 vagas dos 1.000. Qual que é a situação que a gente chama, não sei se indevidamente, de apagão de mão de obra no Brasil? Bom, Daniel, eu acho que a sua pergunta nos leva a fazer a reflexão mais intensa, muito com base no que nós já havíamos dito. E nós precisamos voltar a colocar a engenharia à frente, a engenharia sobre a discussão, a engenharia como o vetor para que as decisões sejam tomadas. Se nós já estamos aqui alinhados de que o pensamento de infraestrutura tem que ser projeto de Estado, se nós já temos o Poder Executivo planejando a infraestrutura adequada e nós já temos a sociedade civil organizada, como muito bem falou o Marcelo, se preparando para esse momento, a gente precisa fazer com que aconteça, com que as decisões sejam cada vez mais técnicas, comunicar isso muito bem à sociedade, comunicar isso muito bem à indústria, comunicar isso muito bem a todos, para que, de forma conjunta, a gente possa cobrar de qualquer governo que esteja. E nesse sentido, o CODESE, muito bem lembrado pelo Marcelo, é um exemplo do que a gente pode trazer, e vou trazer outro, o Pacto pela Infraestrutura, que foi assinado recentemente por diversas entidades nacionais, dentre elas vou destacar aqui a BCR, do Marco Aurélio, que estava aqui, e o Pacto da Infraestrutura, ele traz alguns dados muito interessantes. O estoque de ativos de infraestrutura nacional hoje é de 35% do PIB. Professor, depois você me corrige se tiver algum dado incorreto. Versus uma necessidade ou a referência de países desenvolvidos de 60% do PIB. Então, nós temos uma defasagem muito grande. Segundo também o Pacto da Infraestrutura, hoje nós estamos investindo 2,22%, quase os 2,3%. Mas a depreciação dos nossos ativos é 2,27% ao ano. O que isso significa? Nós ainda estamos desinvestindo. Nós, batendo o recorde, ainda estamos desinvestindo no Brasil. Olha que coisa. E a complementariedade é que, na verdade, é o que a gente precisa fazer, trazendo essa discussão que você disse de intermodal. Nós precisamos ter complementariedade entre PPPs e concessões e investimento público. Por quê? Nós não conseguimos levar esses investimentos do PIB de 2,22 para 4, como você muito bem colocou, Daniel, somente com investimento privado. É preciso que o investimento público venha junto, para que ele fomente mais investimento privado, para que ele traga mais desenvolvimento, para que atraia mais indústrias, para que a gente possa criar um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso que a gente tem hoje. Então, esse tipo de evento e esse tipo de oportunidade de estar discutindo é muito importante, para que junto a gente possa colocar e cobrar
dos nossos governantes e de todos os poderes que realmente as coisas aconteçam, colocando a engenharia em primeiro plano, colocando as decisões técnicas em primeiro plano. E já concluindo, Daniel, sei que o horário está muito apertado, eu vou aproveitar também e vou resgatar uma colocação muito importante do prefeito Ricardo Nunes, que ele fez hoje de manhã e que talvez tenha passado despercebido pela maioria. Nós precisamos de segurança jurídica. Nós não podemos ter um contrato de concessão que já é muito difícil de modelar, muito difícil de dar viabilidade, sendo questionado lá na frente, porque tarifa A, tarifa B, ou porque determinado município não concorda com pagar pedágio. Ele colocou isso muito bem. A gente precisa que as coisas no Brasil aconteçam, precisamos ter segurança jurídica para atrair mais investimentos e, repito, também precisamos de recurso público num orçamento cada vez mais pressionado para ajudar a fomentar de forma muito positiva tudo isso. Reinaldo, a gente está quase chegando aqui no final do nosso Elos, mas, além, obviamente, de qualquer consideração que você queira fazer, eu tenho uma dúvida sincera. Nós somos, indubitavelmente, um país da energia barata. A gente pega o que vem de Itaipu, a custo operacional, o quanto é gerado ali pelos nossos painéis fotovoltaicos, pelas nossas turbinas eólicas, pelas nossas hidrelétricas, algumas já com mais de um século de operação, a gente consegue oferecer uma energia barata, Fernanda Rezende. Por que a tarifa é tão cara? E como é que a gente resolve esse dilema? Somos o país da energia barata e da tarifa alta? Somos. Lamentavelmente somos. E de uma forma muito clara. Tem um monte de imposto travestido de subsídio na tarifa de energia elétrica. A tarifa de energia elétrica tem várias e várias políticas públicas que deveriam ser financiadas com impostos e que aparecem na tarifa para o consumidor. Mas eu quero realmente aqui aproveitar um pouco, Daniel, e eu volto nesse, que eu acho que é um tema de competitividade. Talvez para mim a principal mensagem que fica desse evento, e quando a gente ouve o professor Paulo, Bruno, o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito Auro Damião, todo mundo que falou aqui, é que nós estamos ficando para trás. O Brasil está ficando para trás. É duro dizer isso, mas acabei de vir, né, de um evento de tecnologia em Austin. Sim, é impressionante o que o mundo investe hoje em inteligência artificial, em transição energética. Se a gente, que é o país da energia barata e da energia renovável, representa 0,2% do total de investimento global em transição energética, tem alguma coisa que está errada, né? Então, talvez aqui para mim, e eu aplaudo esse evento exatamente por trazer esse tipo de preocupação. A gente precisa acordar, né, para a gente poder engatar, né, o nosso vagão nesse trem que cresce tanto, que é a transição energética e inteligência artificial. E o setor elétrico hoje está disfuncional. Ou seja, efetivamente nós temos esse tipo de situação que você está comentando, que é uma energia barata, mas uma tarifa cara. Por quê? Porque tem um monte de subsídio ali dentro. Tem subsídio para geração distribuída, tem subsídio para energia solar, tem subsídio para energia eólica, tem subsídio para térmica, tem subsídio para empreendimentos localizados no Norte e no Nordeste. A conta que nós fazemos na CEMIG é que a tarifa nossa podia ser 1/3 menor se a gente tirasse todos esses subsídios. Ou seja, alguém que paga, no nosso custo médio, na tarifa média nossa, assim, a conta média nossa, é R$ 150 por mês. Se não tivessem esses subsídios, podia custar R$ 100 por mês. Gente, olha que impressionante isso que o Reinaldo Passanezi está dizendo. Tarifa de energia, conta de luz, poderia ser 1/3 menor se a gente não tivesse, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Reinaldo, 52 bilhões de reais por ano em subsídios na conta de desenvolvimento energético que todos nós pagamos. Os públicos, os transparentes, mas tem muitos ocultos. Tá certo? Então, na verdade, a conta não é só da conta CDE, que são esses 52 bilhões, mas tem vários outros subsídios que aparecem, por exemplo, como ter isenção de pagamento de fio, né? E quando ele tem isenção de pagamento de fio, todos os outros têm que pagar. E isso não está na conta da CDE. Então, essa conta é mais complexa do que só a CDE, e complemento também que tem muito curtailment.
Tá certo? E esse curtailment também gera muito custo para o sistema e muita perda para quem está investindo. Marcelo, eu queria te pedir, acima de tudo, porque você vai encerrar aqui esse nosso debate, eu queria te pedir, acima de tudo, um testemunho. Um testemunho para arrematar do setor produtivo. Aqui tem inúmeras pessoas do setor produtivo que assumem risco, que pode estar ganhando e vem algum imprevisto, uma pandemia, qualquer coisa, e vai perder. Né? Ou que está perdendo e pode dar a volta por cima, o setor da construção pesada. Qual que é o ânimo hoje do empresariado mineiro, brasileiro, para investir diante de todos esses desafios que foram aqui colocados? Bom, Daniel e todos, esses dias no Conversa de Redação, um tempo atrás, uma semana, a Rita falou que nós somos resilientes. Eu mandei uma mensagem, está no telefone dela, eu falei, nós somos empresários, nós somos sobreviventes. Porque é uma surpresa a cada dia. Foi falado aqui por todos, né? A falta de segurança jurídica, a falta de diálogo entre os poderes. Nós temos agora aqui um movimento da Prefeitura de Belo Horizonte de cuidar dos moradores em situação de rua em Belo Horizonte, está chegando a 15 mil, se não passou esse número, e chegou no limite do insuportável. A nossa cidade não está suportando mais. Estou fazendo uma proposta para que a gente possa juntar um grupo de acompanhamento ao trabalho da Prefeitura, e esse grupo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, as forças de segurança, sociedade civil organizada, para que a gente possa solucionar o problema. Eu acho que esse é o papel que nós temos que forçar, né? Nós, entidades, representar a sociedade civil, é que haja esse diálogo mais forte. Nós estamos agora tendo uma mudança em certas lideranças aqui em Minas que pode prejudicar. Por exemplo, o presidente Luiz Carlos do TJ está saindo agora. Ele é uma pessoa extremamente de diálogo, uma pessoa finíssima, educado, de posicionamento firme e de entendimento do que o judiciário tem que fazer. Mas a gente perde essa pessoa agora. Fiquei sabendo aqui do Reinaldo agora que ele está saindo da CEMIG por causa de questões estatutárias. A gente não pode perder essas pessoas, é muito difícil, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que aqui a gente tem essa visão. Eu sou otimista, eu sou muito otimista. Apesar da minha fala aqui, mas eu sou muito otimista. Todo quem me conhece sabe que eu sou otimista. Eu acho que nós temos espaço para avançarmos, foi falado aqui por todos. Nós estamos melhorando as nossas competências, a gente tem que avançar mais ainda. Reinaldo lembrou uma coisa, o presidente Reinaldo lembrou uma coisa muito importante, inteligência artificial. O SEBRAE trabalha muito isso, as cidades inteligentes. O prefeito João Marcelo já ganhou um prêmio de cidades inteligentes, a prefeitura trabalhando cada vez mais isso. É isso que a gente precisa. Eu acho que o campo está aí pronto para que a gente avance. O que nós precisamos é de não ter lideranças e governos atrapalhando a gente a avançar. João Marcelo, Souza e Silva, muito obrigado pela participação, professor Paulo Rezende, Bruno Ligório, Reinaldo Passanese, muitos mencionando aqui segurança jurídica, mas recentemente eu estive num seminário sobre infraestrutura em que se discutiu segurança, e não era jurídica não, era o avanço do crime organizado, em que um CEO de uma grande operadora ferroviária relatava o seguinte, que 3% dos trens, 4% dos trens que chegam ao Porto de Santos tinham roubo ou furto de cargas. E que o rei da soja, para ele, não era ninguém da família Maggi, no Mato Grosso. O rei da soja, literalmente, era um armazém, assim chamado, o rei da soja, no Guarujá, onde ficava toda a carga de soja, de grãos, de milho, que não chegava no porto. Alguém roubava no meio do caminho. E por que a polícia não entra e não fecha o rei da soja? Bom, a gente sabe por que a polícia não entra e não fecha. Isso fica para um outro seminário, a gente discutir talvez o avanço do crime organizado e a segurança não jurídica, infelizmente. Meu muito obrigado, Bruno, Paulo, Marcelo, Reinaldo. Obrigado.